Estamos em Apocalipse, capítulo 3, estudando sobre a carta à igreja de Filadélfia e agora continuaremos o nosso estudo a partir do versículo 9. Agora dê uma pausa no vídeo, faça a sua oração pedindo a iluminação do Espírito Santo para entender tudo aquilo que vou dizer aqui e volte para prosseguirmos com o estudo. Versículo 9, Cristo diz assim: Eis farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem, eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Você deve lembrar que na última aula nós vimos que Jesus havia elogiado a igreja de Filadélfia, porque embora essa igreja tivesse pouca força, ela não negava o nome de Jesus. Então Cristo, para recompensá-la por tal fidelidade, ele agora diz o seguinte: farei que alguns dos que são da sinagoga de Satanás, desses que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Veja que sinagoga era o lugar onde o judeu se reunia para cultuar a Deus, para estudar a sua palavra. Então, quando Cristo fala aqui em sinagoga de Satanás, ele está se referindo àqueles judeus que dedicavam-se a atrapalhar a divulgação do evangelho, dedicavam-se a perturbar os crentes. Para Cristo, estes não passam de sinagoga de Satanás, isto é, de servos do inimigo fazendo a vontade dele contra o povo de Deus. Por isso que Cristo fala assim, desses, entenda, judeus, que a si mesmos se declaram judeus e não são, mas mentem. Olha, na visão de Cristo, esses judeus, embora fossem judeus étnicos, embora fossem judeus em termos de raça, na visão de Cristo não eram judeus de verdade. Por que não, professor? Porque o judeu que se dedica a atrapalhar o avanço do reino de Deus neste mundo, esse não tem nada de judeu. O verdadeiro judeu na Bíblia é aquele judeu espiritual, aquele que descende espiritualmente de Abraão, por seguir na mesma vida de fé do patriarca. Quer ver? Lá em Romanos 4, versículo 11 e 12, diz assim: e recebeu o sinal da circuncisão como selo da justiça da fé que teve quando ainda era incircunciso. Aqui está falando sobre Abraão. Para vir a ser o pai de todos os que creem, embora não circuncidados. Então está abrangendo inclusive os gentios, que não passaram pela circuncisão, mas como seguem nas mesmas pisadas de fé de Abraão, são considerados descendentes do patriarca. E continua, a fim de que lhes fosse imputada a justiça, e pai da circuncisão, isto é, daqueles que não são apenas circuncisos, mas também andam nas pisadas da fé que teve Abraão, nosso pai, antes de ser circuncidado. Resumindo, o que fala aqui em Romanos 4, versículo 11 e 12, é que Abraão, como pai da fé, ele é pai tanto de judeus quanto de gentios, quanto de não-judeus, desde que ambos creiam em Jesus como Salvador. Se a pessoa disser, mas eu sou descendente de Abraão na carne, eu sou biologicamente descendente de Abraão, eu sou um judeu étnico, a minha raça é a raça dos judeus, não importa. Isso não tem valor algum. Para Deus, o que importa é ser descendente espiritual de Abraão, seguir no mesmo caminho de fé do patriarca. Este sim é o verdadeiro judeu. Então, se você falar assim, aquela pessoa é gentia, ela faz parte dos gentios. Sim, mas se ela crê em Jesus, ela pode ser considerada um verdadeiro judeu espiritual. Compreende? Então, judeu pode ter um sentido espiritual. E nesse caso, esse termo pode se referir tanto ao judeu étnico quanto ao gentil. Basta, repito, que creia em Jesus como Salvador. Gálatas 3,7 diz o seguinte: sabei, pois, que os da fé é que são filhos de Abraão. Então, se tiver fé em Jesus, é filho de Abraão, é descendente de Abraão. Mas, professor, descendente espiritual. Sim,
é descendente espiritual, mas é isso que importa. Jesus aqui, nesse versículo de Apocalipse, versículo 9, ele fala que o judeu não crente aqui está agindo como sinagoga de Satanás. Que palavra dura! Você já imaginou chamar o judeu étnico, o judeu raça, o judeu biológico como sinagoga de Satanás? Pois é exatamente isso que Jesus diz aqui. E o que Jesus pronuncia em termos de sentença para esse tipo de judeu que estava ali perturbando os membros da igreja de Filadélfia? Ele diz assim: eis que os farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. Jesus vai fazer aqueles judeus que estavam perturbando a igreja de Filadélfia, vai fazer com que eles venham e se prostrem, ou seja, se humilhem diante dos membros da igreja de Filadélfia. Eles vão conhecer que Cristo amou aqueles crentes. Como é que vai ser isso? Eles iriam provavelmente testemunhar a ação de Deus na vida dos crentes de Filadélfia. Infelizmente, nós não temos o registro de como ou quando isso aconteceu. Mas se Cristo falou que isso iria acontecer, certamente isso foi uma realidade. Continuando aqui, Jesus falou: farei vir e prostrar-se aos teus pés e conhecer que eu te amei. De maneira geral, os estudiosos não consideram que isso aconteceu de forma literal. Simplesmente entende-se que aqueles judeus lá da região de Filadélfia, eles reconheceram a ação de Deus na vida dos crentes de Filadélfia e, ao reconhecer isso, acabaram passando por uma humilhação. A ideia é essa. Não que eles se ajoelharam literalmente, entende? Mas que eles foram humilhados ao ver a ação de Deus na vida daquela igreja. É interessante isso, porque o Gamaliel, um mestre judeu, inclusive foi o professor de Paulo. Esse Gamaliel era um rabino famoso naquela época lá do primeiro século. Esse rabino Gamaliel, ele reconheceu que os apóstolos faziam coisas que só poderiam vir de Deus, sabia? Ele reconheceu isso. Por isso que quando pediram a opinião dele, o sinédrio lá, sobre o que fazer com os apóstolos, ele optou pela prudência. Ele achou melhor não se arriscar a estar agindo contra o próprio Deus. Onde é que está isso, professor? Atos capítulo 5, versículos 38 e 39. Olha só o que Gamaliel falou para o sinédrio. Agora vos digo, dai de mão a estes homens, deixai-os. Aqui Gamaliel falando para o sinédrio deixar os apóstolos em paz. E ele continua, porque se este conselho ou esta obra vem de homens, perecerá. Mas se é de Deus, não podereis destruí-los, para que não sejais, porventura, achados lutando contra Deus. E concordaram com ele. Ora, eles só poderiam concordar com Gamaliel se eles também reconhecessem que os apóstolos estavam fazendo coisas extraordinárias. É como se eles vissem aqueles milagres, aquelas atitudes todas sobrenaturais e reconhecessem que Deus estava agindo por meio daquele grupo. Isso para eles era uma humilhação que eles não queriam admitir, mas eram obrigados a reconhecer. Então Gamaliel fala que é melhor não mexer com eles, porque de repente a gente está mexendo contra Deus e vamos acabar numa situação de luta contra o próprio Deus. Já imaginou que loucura? Que perigo? E o que diz aqui? Concordaram com ele. Eu acredito que coisa semelhante iria acontecer lá em Filadélfia. Os judeus que estavam perseguindo os crentes de Filadélfia iam se deparar com a ação de Deus na vida daquela igreja de tal forma que eles iam acabar reconhecendo no seu íntimo que Deus estava assim com aquele grupo. E isso, para eles, já era suficiente para gerar no coração daqueles judeus um sentimento de humilhação. Por quê? Porque eles saberiam lá no coração deles que Deus estava do lado dos gentios que se convertiam a Jesus e não do lado dos judeus biológicos, dos judeus étnicos. Versículo 10, Cristo fala de outra
bênção que ele vai derramar sobre a igreja de Filadélfia. Além de honrar a fidelidade dos membros da igreja de Filadélfia com algo extraordinário a ponto de humilhar os judeus, ele diz também aqui no versículo 10: porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Muita gente pensa que esse versículo aqui está falando sobre a grande tribulação. Por quê? Porque diz assim: eu te guardarei da hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. Aí a pessoa fala, tá vendo? Qual é a provação que vai vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra? Só pode ser a grande tribulação. Só que o problema nessa interpretação é a seguinte: isso foi uma palavra dada à igreja de Filadélfia, correto? Então, a igreja de Filadélfia já passou. Os crentes que receberam essa mensagem já morreram. Então é óbvio que Jesus não estava se referindo aqui à grande tribulação. Só se os crentes de Filadélfia estivessem vivos e permanecessem vivos até a grande tribulação acontecer. Mas eles já morreram há muito tempo. Então não faz sentido essa interpretação. A grande tribulação, ela não aconteceu até agora. Não sabemos quando vai acontecer. Portanto, essa interpretação aqui não faz sentido. Jesus devia estar se referindo a outra provação que veio sobre o mundo na época, mas não sabemos de qual provação se trata. Não há nenhum registro histórico a respeito deste evento. Com certeza afetou a população do mundo, porque é isso que Jesus diz aqui, afetou crentes e não crentes, mas não dá para dizer qual foi essa provação. Agora, é importante uma observação aqui. No Novo Testamento, de um modo geral, quando se fala em mundo inteiro, isso pode ser uma hipérbole, uma linguagem de exagero para o mundo conhecido, ou mais especificamente, aquela região dominada pelo Império Romano, sabia? Atos 11, 27 e 28 diz assim: naqueles dias desceram alguns profetas de Jerusalém para Antioquia e, apresentando-se um deles, chamado Ágabo, dava a entender pelo Espírito que estava para vir grande fome por todo o mundo, a qual sobreveio nos dias de Cláudio. Então, essa grande fome, ela veio sobre o mundo, é o que o texto diz, mas esse mundo estaria restrito aos domínios do Império Romano. Então, quando se fala no Novo Testamento em mundo inteiro, pode ser sim uma forma de falar que se refira somente a área dominada pelos romanos. Nesse sentido, não seria estranha a dificuldade de a gente achar um registro desse evento predito por Cristo. Por quê? Porque a gente fica procurando um evento que aconteceu sobre o mundo inteiro, quando, na verdade, essa provação ela só veio sobre a área do Império Romano, compreende? Então não fique preocupado, eu não tenho registro disso que Cristo falou nos livros de história e tal. Por quê? Porque, na verdade, no fundo, pode não ter sido um evento realmente sobre o mundo inteiro, mas somente sobre aquela área ali que os romanos dominavam. É isso que deve ter acontecido, e os crentes de Filadélfia foram guardados por Cristo no momento em que houve essa provação, guardados no sentido de Cristo estar com eles, mantendo a fidelidade deles, ajudando a perseverarem na fé e coisas assim. Não que Cristo os tenha livrado da provação, mas sim que Cristo esteve ao lado deles durante toda a provação. Então vamos parar por aqui e continuaremos na próxima aula.